Você já olhou para o céu e se perguntou se anjos estão cuidando de você? Imagine isso: um mundo repleto de forças invisíveis, onde mensageiros divinos estão moldando ativamente a jornada da sua vida. Em poucos instantes, estamos prestes a descobrir uma verdade alucinante sobre anjos que pode redefinir completamente sua compreensão desses seres celestiais. E se eu lhe dissesse que anjos não são apenas mitos, mas poderosos protetores e guias presentes no seu dia a dia? Prepare-se, porque esta revelação iluminará a sua fé de maneiras que você nunca imaginou. E não se esqueça de se inscrever, compartilhar seus pensamentos nos comentários sobre sua origem ou como Jesus tocou sua vida, porque lembre-se, Jesus o abençoará e ele está sempre com você. Os anjos há muito tempo ocupam a imaginação humana, frequentemente retratados na arte e na literatura como seres etéreos com asas, pairando graciosamente no reino celestial. No entanto, o que realmente sabemos sobre essas extraordinárias criações de Deus? Existe um equívoco comum de que os anjos são meramente os espíritos de humanos que partiram, cuidando de nós do além. No entanto, as Escrituras revelam uma narrativa muito diferente e profundamente envolvente, que não apenas esclarece sua natureza, mas também destaca seu lugar distinto no grande desígnio de Deus. Textos bíblicos afirmam consistentemente que os anjos são seres únicos, criados por Deus e que existem muito antes do início da humanidade. Eles foram testemunhas dos próprios fundamentos da terra, um testemunho de suas origens antigas. Jó 38:4-7 pinta um quadro vívido, perguntando: onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Quando as estrelas da alva juntas cantavam e todos os filhos de Deus rejubilavam. Aqui, os filhos de Deus é um termo frequentemente usado para se referir aos anjos, enfatizando sua presença durante a criação, ecoando sua pura atemporalidade e propósito divino. Como testemunho de sua singularidade, Hebreus 1:14 esclarece o papel dos anjos como espíritos ministradores, enviados para servir em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Isso estabelece os anjos como mensageiros e servos de Deus, criados para cumprir sua vontade, guiados por ordem divina. Longe de serem meros guardiões de almas humanas, os anjos servem a propósitos mais profundos, tecendo reinos que não podemos ver, influenciando e executando planos divinos com precisão. Eles operam em uma dimensão de realidades espirituais que, para os seres mortais, permanecem inalcançáveis. Os Salmos oferecem outra perspectiva, particularmente o Salmo 8:4-5, que fala da humanidade como um pouco menor que os anjos. Enquanto os seres humanos compartilham um relacionamento único com Deus, privilegiados por carregar sua imagem e andar na terra, os anjos residem em um reino vizinho, onde os limites físicos que conhecemos não os confinam. Eles possuem atributos e habilidades que os humanos acham difícil de compreender, capacitando-os em seus papéis divinos. No entanto, apesar dessas habilidades celestiais, os anjos não são dotados da onipotência que pertence unicamente a Deus. Em Gênesis 19, testemunhamos anjos agindo como agentes divinos, conduzindo Ló e sua família para longe de Sodoma antes de sua destruição. Sua intervenção é rápida e decisiva, assegurada pela autoridade suprema de Deus. Os anjos, em seus papéis significativos, são representantes do poder de Deus. Eles expressam sua vontade, mas não a ultrapassam, sempre agindo dentro dos limites e da orientação do plano e caráter divinos do Criador. Iluminando ainda mais sua distinção, Mateus 24:36 detalha como nem mesmo os anjos sabem a hora do retorno de Cristo. Isso contém uma verdade profunda sobre sua natureza. Embora habitem nas regiões celestiais e observem a face de Deus, seu conhecimento não é ilimitado. Os anjos vivem para servir aos propósitos de Deus com fervor e comprometimento, mas o mistério do plano divino transcende sua compreensão. A existência dos anjos declara a obra de Deus, cuja profundidade nos esforçamos para compreender. Os anjos continuam sendo seres celestiais, projetados com complexidades que falam de um Criador habilidoso, alguém que preza tanto sua comunhão quanto sua funcionalidade. Suas histórias, entrelaçadas nas Escrituras, revelam insights e lendas alinhados a uma peça divina, ecoando a sabedoria de seu diretor que ultrapassa todo o entendimento.
Ao examinar esses textos antigos, os anjos deixam de ser seres enigmáticos e eternos para se tornarem testemunhas divinas intrinsecamente envolvidas em uma realidade cósmica que se estende além do nosso alcance mortal. Enquanto a arte e a cultura os retratam como guardiões benignos observando de longe, a Bíblia oferece um retrato rico em propósito e intenção. Eles não são espectadores passivos, mas participantes ativos na orquestração divina, trazendo as mensagens de Deus, executando sua justiça e servindo seu povo. À medida que nos aprofundamos na natureza e no propósito desses seres celestiais, descobrimos dimensões da verdade espiritual que nos convidam à admiração e à reflexão. O universo é vasto. A criação de Deus é repleta de maravilhas e os anjos estão entre os mais misteriosos. Com suas asas abertas, eles ascendem e descem, conectando a terra ao céu, abrindo caminhos pelos quais a presença de Deus flui. Cada história, cada vislumbre das Escrituras, nos desafia a elevar nossa fé e a nos maravilharmos com a dança divina dos anjos, os observadores silenciosos, os mensageiros vibrantes, os servos fiéis de Deus. Esses seres moldam narrativas muito mais profundas do que os contos humanos e nos convocam a considerar seus papéis invisíveis, convidando à contemplação e ao deslumbramento com a natureza da vida divina e da ordem cósmica que se estende além do véu da mortalidade. Na hierarquia celestial, o arcanjo Miguel se destaca como uma presença formidável. À medida que transitamos da compreensão da essência divina e da natureza dos anjos do capítulo anterior, agora nos aprofundamos nas qualidades únicas que fazem do arcanjo Miguel uma figura reverenciada tanto nas Escrituras quanto na tradição da fé. Se você já sentiu o peso da escuridão pressionando ao seu redor, saiba que a história de Miguel oferece um farol de esperança e proteção. A narrativa bíblica posiciona Miguel como um guerreiro, um título não atribuído casualmente nos reinos espirituais. No livro de Daniel, vemos o nome de Miguel atribuído com grande poder e autoridade significativa. Daniel 12:1 apresenta Miguel como o grande príncipe que guarda os filhos do teu povo. Isso pinta um retrato de vigilância e bravura, apresentando-nos o dever inabalável de Miguel de guardar e proteger os fiéis de Deus. Ele não está apenas lutando contra inimigos físicos, mas também sendo lançado na guerra espiritual contra forças invisíveis, mas profundamente sentidas em nossas vidas mortais. Apocalipse 12:7-9 nos oferece uma descrição vívida do poderoso papel de Miguel na guerra celestial. Descreve uma batalha memorável, não apenas uma escaramuça, mas um confronto fundamental entre o bem e o mal. Houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos pelejavam contra o dragão, e o dragão pelejava com os seus anjos. Essa cena dramática simboliza a luta eterna entre a luz divina e as sombras rastejantes. Aqui, a vitória de Miguel sobre o dragão, que representa Satanás, serve como um poderoso lembrete de seu poder e devoção à ordem divina. O que Miguel representa é mais do que apenas proezas marciais. Ele é a personificação da justiça e proteção divinas. Em nossos momentos de fraqueza e vulnerabilidade, reside a certeza de que Miguel está pronto, com o escudo erguido e a espada desembainhada, para afastar qualquer força que pretenda corromper ou prejudicar aqueles sob os cuidados de Deus. Sua presença não é meramente simbólica, é um testemunho do poder protetor da fé e da providência divina. Muitos acreditam que invocar Miguel em oração pode trazer paz e encorajamento em tempos difíceis, refletindo uma crença profunda em sua intervenção protetora. O papel de qualquer guerreiro não é apenas reativo, mas também preventivo. 1 Tessalonicenses 4:16 fala da voz do arcanjo sendo ouvida no retorno de Cristo, o chamado que sinaliza a ressurreição. Aqui, o envolvimento de Miguel não é de conflito, mas de anúncio da consumação da salvação, tranquilizando os crentes de sua segurança dentro do grande desígnio de Deus. Esse duplo papel de protetor e proclamador ressalta a função crucial de Miguel nas narrativas escatológicas, combinando proteção contra o mal e a promessa de salvação. Além disso, a invocação contínua de Miguel em orações e rituais religiosos em diversas denominações enfatiza sua influência duradoura como guardião espiritual. Orações como a tradicional São Miguel Arcanjo,
defendei-nos na batalha, ecoam através dos séculos, clamando por sua intercessão. Um poderoso lembrete aos fiéis das lutas invisíveis que enfrentamos diariamente. Seu papel se estende além das páginas bíblicas para as práticas espirituais cotidianas, demonstrando uma tutela contínua na qual os fiéis têm confiado ao longo dos séculos. No entanto, para compreender este guerreiro celestial, devemos lembrar que a força de Miguel deriva não apenas de seu próprio ser, mas de seu alinhamento inabalável com a vontade de Deus. Suas batalhas e vitórias são realizadas por meio da ordenação divina, demonstrando a profunda verdade de que a verdadeira força não vem de si mesmo, mas da fonte divina com a qual nos alinhamos. Esse alinhamento inspira os fiéis a examinarem suas vidas, levando-os a refletir sobre como eles também podem incorporar as características de Miguel em suas jornadas espirituais. Enquanto anjos como Miguel exercem imenso poder, as Escrituras nos lembram de nosso papel nesta história cósmica. A presença de anjos como Miguel nos impele a permanecer firmes na fé, a abraçar a proteção divina e a confiar nas forças espirituais disponíveis. Ao nos alinharmos com os propósitos divinos, como Miguel faz, tornamo-nos faróis de esperança e veículos da proteção de Deus em nossas interações terrenas, servindo como condutores de paz, justiça e amor em um mundo frequentemente ofuscado pelo caos. Enquanto aguardamos a exploração da essência das mensagens divinas por meio de Gabriel, no capítulo subsequente, o exemplo de Miguel nos inspira a coragem de enfrentar as batalhas da vida. Compreendendo o profundo papel de Miguel como guerreiro e protetor, você pode encontrar paz e força em saber que existe um defensor celestial cuja vigilância sobre a humanidade ecoa o amor e o compromisso incomensuráveis do divino com suas criações. É um convite para nos vermos não como seres solitários, mas como parte de uma narrativa mais ampla, divinamente orquestrada. Na vasta extensão da intervenção divina, Gabriel emerge como uma figura distinta de Miguel. Enquanto Miguel empunha sua espada contra as forças das trevas, a arma de Gabriel é sua voz, transmitindo mensagens de significado divino com profundas implicações para a humanidade. A presença de Gabriel na narrativa bíblica simboliza a comunicação das promessas e planos de Deus, onde suas visitas consistentemente anunciam momentos transformadores, exigindo fé e confiança daqueles que recebem sua mensagem. As aparições mais conhecidas de Gabriel marcam momentos decisivos no Novo Testamento, registrados no livro de Lucas. Quando Gabriel visita Zacarias, o pai de João Batista, somos apresentados a uma cena repleta de expectativa e incredulidade. Zacarias, um sacerdote, está servindo no templo quando Gabriel aparece diante dele. O anjo traz a notícia de que sua esposa estéril dará à luz um filho destinado a preparar o caminho para o Senhor. Que mistura de descrença e admiração. Aqui, a mensagem de Gabriel confronta a dúvida humana com a possibilidade divina, apresentando o padrão celestial de transformar a impossibilidade em realidade. Imagine-se no lugar de Zacarias, preso entre a lógica e a maravilha. O anúncio de Gabriel desafia Zacarias, e a nós, como testemunhas, a depositar fé nas promessas divinas, por mais improváveis que pareçam. É uma lição profundamente arraigada no papel de Gabriel. Apesar de nossas dúvidas, somos convidados a confiar nas garantias que Deus nos dá, mesmo quando elas desafiam a lógica humana. Gabriel nos chama para além do ceticismo, rumo à fé, uma mensagem tão pertinente hoje quanto era naquela época. A Anunciação Maria exemplifica ainda mais o papel incomparável de Gabriel como mensageiro divino. Aqui encontramos a jovem Maria recebendo a notícia devastadora de que havia sido escolhida para gerar o Filho de Deus. A saudação de Gabriel. Alegra-te, agraciada. O Senhor está contigo. Lucas 1:28. É tanto uma bênção quanto uma revelação profunda. Nesse momento, o véu comum da vida é rompido pela intenção divina. Gabriel se torna a ponte entre o celestial e o terrestre, o arauto da graça e da mudança. A aceitação de Maria, sua resposta humilde, porém corajosa, à mensagem de Gabriel, muitas vezes nos cativa em sua simplicidade. Sua confiança no impossível fala ao cerne das visitas de Gabriel, um chamado para acolher a vontade de Deus mesmo sem enxergar o quadro completo.
É uma aliança de confiança da qual todos somos convidados a participar. Uma fé que permite que os planos divinos se desvendem na plenitude dos tempos. Para Maria, isso significou nutrir e testemunhar o alvorecer da redenção na forma de Jesus. Consequentemente, a interação de Gabriel com José, conforme relatada nas narrativas que cercam o nascimento de Jesus, reitera a firmeza das promessas divinas. Quando José luta com dúvidas e turbulências sobre a gravidez inexplicável de Maria, Gabriel volta para tranquilizá-lo. Ele aparece, afirmando as verdades divinas que Maria já havia aceitado e encoraja José a aceitar sua parte no grande desígnio de Deus. As palavras de Gabriel oferecem consolo ao coração atribulado de José, guiando-o com clareza e propósito. É um testemunho de como a revelação divina frequentemente nos aguarda em momentos em que a confusão ameaça nossa paz interior e nosso comprometimento. As articulações de Gabriel convidam você a refletir. Que sussurros silenciosos Deus pode estar entrelaçando com os eventos da sua vida hoje? Há áreas em que você está sendo impelido a confiar, apesar da incerteza. As visitas bíblicas de Gabriel revelam a essência de ouvir e responder à instrução divina, mesmo em meio a hesitações. Suas mensagens não são meramente narrativas antigas, mas sim acenos que o incentivam a ancorar sua fé em meio às incógnitas da vida. Em essência, Gabriel abrange mais do que um mero mensageiro. Ele traz o coração do céu à terra. A cada aparição, Gabriel tece uma tapeçaria de previsão divina, desenrolando-a cuidadosamente para a compreensão humana. Sua narrativa navega pela história, carregada de propósito celestial, mas permanece significativamente ancorada em encontros pessoais com Deus. Gabriel, a figura perene esboçada em gravuras sagradas, serve como um profundo lembrete do chamado perpétuo à confiança nas narrativas divinas escritas para e através de cada um de nós. Transferindo da presença familiar e reconfortante de Gabriel, o mensageiro divino, aventuremo-nos em um reino onde a luz da orientação divina se entrelaça com as sombras do julgamento divino. Aqui, encontramos Abaddon, também conhecido em grego como Apolion, um nome sinônimo de destruição, poder e das profundezas do mistério. Enquanto Gabriel comunica as mensagens de Deus, Abaddon personifica uma faceta mais complexa da narrativa divina, que desafia nossa compreensão de justiça, punição e redenção. A aparição de Abaddon em Apocalipse 9:11 é breve, mas ressoa com uma intensidade que cativa a imaginação e evoca a contemplação a gerações. Descrito como o anjo do abismo e um rei que reina sobre forças destrutivas, seu papel significa o desencadeamento de julgamentos divinos, um lembrete de realidades espirituais que estão além da percepção humana. O abismo que ele governa não é apenas um reino físico, mas simboliza os aspectos caóticos e frequentemente temidos da ordem cósmica. É uma imagem poderosa que nos compele a refletir sobre as dualidades presentes nos seres celestiais e seus papéis. A menção de Abaddon introduz um paradoxo. Por um lado, ele está ligado à finalidade e ao julgamento, mas, por outro, sua existência está entrelaçada com a narrativa suprema da redenção. Esse paradoxo nos encoraja a explorar as complexidades da justiça divina. As atividades de Abaddon não visam trazer o mal pelo mal, mas, em última análise, visam alcançar um propósito divino maior, servindo como instrumentos de purificação. Sob essa luz, Abaddon pode ser visto não como um anjo de destruição cega, mas como um arauto de uma mudança transformadora, permitindo que o mundo renasça. Considere como o texto bíblico situa Abaddon dentro da tapeçaria maior do conflito celestial do Apocalipse. Este livro crucial descreve uma batalha cósmica onde lealdades são testadas e a verdadeira natureza do reino divino prevalece. Dentro dessa dinâmica, Abaddon representa as forças necessárias para o desdobramento da vontade divina, forças que inauguram uma nova era por meio da destruição e, subsequentemente, da renovação. Ao contemplar seu papel, somos convidados a discernir a profunda verdade de que a destruição no reino divino pode abrir caminho para a criação, assim como um incêndio florestal limpa a terra para um novo crescimento. A complexidade de Abaddon ecoa a do próprio reino espiritual.
Assim como os anjos que transmitem mensagens celestiais ou se envolvem em combate divino, sua essência é multifacetada, abrangendo tanto um poder inspirador quanto um pavor avassalador. Ele ilustra que nossa compreensão da divindade é incompleta sem reconhecer a interação entre luz e escuridão. Ao fazê-lo, Abaddon serve como um símbolo poderoso da soberania abrangente de Deus, uma soberania que inclui a dura realidade do julgamento, bem como a promessa da misericórdia suprema. Explorar narrativas envolvendo Abaddon exige que lidemos com questões de moralidade e intenção divina. O que significa para um anjo ter domínio sobre a destruição? Como esse papel se alinha com, ou desafia, nossas percepções do amor e da justiça divinos? Essas questões nos compelem a reexaminar nossa compreensão espiritual e nos guiam em direção a uma visão matizada da orquestração divina em ação. O exemplo de Abaddon sugere que o que pode parecer um fim em nossa compreensão terrena pode, na verdade, ser um precursor de um novo começo divinamente orquestrado. No reino dos seres espirituais, Abaddon nos convida a celebrar a natureza multifacetada dos anjos. Eles não podem ser facilmente confinados às categorias de bem e mal. Em vez disso, eles ocupam papéis que refletem a profundidade e a amplitude das intenções divinas. Ao abraçar essa complexidade, podemos cultivar uma apreciação mais plena não apenas de Abaddon, mas também de toda a hierarquia celestial e sua manifestação da vontade de Deus na Terra. Ao refletir sobre esse anjo enigmático, permita-se a liberdade de explorar verdades espirituais mais profundas e descobrir as lições profundas que anjos como Abaddon podem transmitir à nossa jornada de fé.